Pessoal, sejam todos bem-vindos. Me chamo Luara, faço parte do time do Porto Social, que é o incubador e aceleradora de iniciativas e negócios sociais. Hoje estamos dando continuidade ao nosso podcast Mar Calmo Não Faz Marinheiro, onde vocês vão conhecer histórias transformadoras, cases de sucesso e muitas referências no terceiro setor. Hoje eu estou aqui com o Anderson, que está representando o movimento LGBT Leões do Norte. Anderson, primeiramente é um prazer te receber aqui hoje, para que você possa contar um pouquinho do movimento, como foi que você entrou também nesse movimento, e contar a história do projeto para a gente. Ai, Luara, muito obrigado, viu? Muito obrigado ao Porto Social por essa oportunidade, agradeço muito. E é sempre gratificante conversar, falar sobre a história do movimento, né? Como eu entrei e quais ações desenvolvemos. Então, em 2001, foi quando foi criado o Movimento Leões do Norte, né? Muita angústia por questões de violência à população LGBT, falta de direitos, né? E aí um grupo, eu não estava nesse momento, né, mas aí Rio do Veras, o Wellington Medeiros, eles começaram a ter essa inquietude e colocaram à frente esse projeto, né, que ele tem essa ideia, né, de lutar pelos direitos da população LGBT, garantindo, né, a livre orientação sexual, né, e garantindo acessibilidade a direitos humanos, né, não violação dos direitos humanos. E aí a gente está quase 20 e vamos fazer agora em outubro 23 anos de movimento social, né, de Muita movimento, história. muita história aqui em Pernambuco. Eu entro no movimento em 2015, né? 2015 é quando eu acesso o Leões do Norte. E aí, muito nessa questão de angústia, né? Então, eu venho... Estava num espaço muito privilegiado, né? De não sofrer muita discriminação por não ter a questão da visibilidade, né? A questão de demonstrar gay. As pessoas olham para mim e aí não, ficam na dúvida se eu sou gay ou não. Diferente de uma pessoa trans, diferente de uma bicha, né? Então, eu tenho essa passabilidade na sociedade. E tive poucas questões de violência. Eu disse, não, mas eu sei que eu tenho tem muitas pessoas que sofrem Essa não é a violência, realidade da que grande essa não é a maioria, né? realidade exatamente, então eu preciso fazer alguma coisa. E aí conheci o Movimento Leões do Norte, e aí estou nessa história, estou nesse projeto, né, desde 2015. E como é que funciona assim na prática? Como é que o movimento Leões do Norte funciona? Pronto. Hoje nós trabalhamos com assessoria, né, de formação de novas lideranças. Né, a gente trabalha com advocacy. Né, o que é o advocacy? Hoje, Pernambuco ele tem muitas leis que garantem direitos à população LGBT. Todas essas leis, todos esses instrumentos políticos, instrumentos públicos que existem em Pernambuco hoje, foram articulados pelo Movimento Leões do Norte. Então, hoje a gente, em Recife, se você vai num estabelecimento comercial e você é discriminado, você está no restaurante com seu companheiro e você é discriminado, existe uma lei que garante que você possa entrar com processo, né, e aquele estabelecimento vai receber uma multa, vai receber algum tipo de coerção. Né? E aí a gente vem nessa luta. Outro trabalho que a gente desenvolve é o monitoramento da violência. Né? Então a gente tem um aplicativo, o aplicativo se chama Rugido, ele está disponível em todas as plataformas, né, nas lojas dos celulares. E aí a gente faz o registro da violência e o encaminhamento para os órgãos competentes. Porque hoje, uma das leis que a gente conseguiu garantir foi a questão da notificação no boletim de ocorrência, porque antes não tinha tipificação da homofobia, da LGBTfobia. E aí a gente conseguiu que isso fosse garantido na delegacia. Só que ainda tem uma cultura, né, uma cultura machista, transfóbica, homofóbica, né, dentro das instituições que dificulta essa notificação. Então chega
uma lésbica numa delegacia para fazer uma queixa, né, de violência, uma queixa de violência doméstica, por exemplo. E não é anotado essa questão da LGBTfobia. E aí, paralelamente, a gente criou esse aplicativo justamente para que a pessoa que, quando vai na delegacia, sofre essa discriminação, né, possa fazer o registro. Muitas vezes, estudantes da rede pública, né, a questão da garantia do nome social. Sim, importante. Isso, então já é lei federal, né, que as instituições elas respeitem o nome social. E aí muitas vezes não acontece. Aí o próprio estudante pode fazer essa denúncia. Muitas vezes o estudante tem conflito com a família, né? E aí a família não quer. E aí a gente faz toda essa inter-relação. E no mundo, desculpa te interromper, mas no mundo da tecnologia, você tem um aplicativo para facilitar isso? Isso, exatamente. Maravilhoso. Exatamente. Então a gente fortalece os instrumentos que existem no Estado, né? Como o Centro de Referência LGBT, né, porque a gente encaminha essas denúncias para esse centro, para ele tomar conta, né, é o CRAS LGBT de Recife, do estado de Pernambuco. E a gente também tem as notícias, né, que a gente alimenta com notícias, informações sobre a temática. Então, Assim, muitos anos já de história, né, como eu falei, mas vocês conseguem ter ao menos uma estimativa de quantas pessoas vocês já conseguiram abraçar? há muita gente, né? Então, por exemplo, eu lembro quando o prefeito do Recife, João Paulo, na época, ele sancionou uma lei que garantia a pensão do cônjuge, né? O cônjuge LGBT, o companheiro morreu e aí a pessoa era funcionário público, então ela tem direito a receber a pensão, né? Então, eu lembro da Sarita, enfim, de vários casos que tem. Eu não estimar assim, eu sei que foram centenas de pessoas impactadas diretamente, né? E aí quando a gente fala de lei, a gente amplia isso, né? Milhares, né, de pessoas. Mas a gente faz, por exemplo, formações políticas, né, de liderança, que a gente consegue criar grupos, né, novos grupos, né, de apoio à luta LGBT. Então, a gente faz formação. Então, esse ano a gente fez um encontro no Sertão, e aí esse encontro tinha 60 pessoas nesse encontro de todo o estado de Pernambuco, né, para a gente fazer essa, essa formação política, né, de liderança. Mas, enfim, são muitas pessoas. Os números eu não tenho aqui agora, Foi mas tanta gente que já passou isso, por esse movimento que vocês não conseguem nem mensurar. isso. Mas você tem ideia de que foi um impacto Gigantesco. gigantesco, Por né? exemplo, a gente teve ontem a Parada da Diversidade de Sim. Pernambuco, né, em Boa Viagem. Hoje, o Leões do Norte não é mais o executor da parada. Hoje existe o Fórum LGBT que faz esse processo de execução. Mas a Parada da Diversidade foi uma iniciativa nossa. Lá em 2002, a gente fez a primeira Parada da Diversidade na Conde da Boa Vista, e só depois de 2005 que a gente agrega o Fórum LGBT para fortalecer esse Sim. processo, não ser uma atividade de uma iniciativa só, né? E aí várias outras iniciativas aqui na capital, né, fazem parte desse processo. Então, realmente, o impacto ele é muito grande, né? Porque uma parada da diversidade dá 300 mil pessoas, 400 mil pessoas. E para fazer esse movimento acontecer, não é só o Anderson, É né? isso. Hoje vocês contam com. Vocês têm braço para isso? Para conseguir impactar tanta gente? Então, Como é que funciona assim? a gente tem muitos parceiros, né? E tem a gente chama de equipe dura, né? O núcleo duro do Leões do Norte, né? Ele tem uma média de 16 pessoas, né, nessa gerência. Mas existe um grupo maior que tem uma média de 60 pessoas, que aí a gente, se quiser fazer alguma mobilização, a gente conta com essa galera, né, com essa turma.
E, além disso, a gente tem os parceiros que a gente construiu durante todos esses anos. Né? Então, as outras iniciativas, né? Os outros movimentos, os parceiros políticos, os parceiros privados. Então, a gente conta com essa... por exemplo, a gente desenvolve um debate político na época de campanha eleitoral. E a gente está em campanha eleitoral, né, agora, para prefeito e para vereador. E aí a gente desenvolve o debate. Esse ano, infelizmente, a gente não vai conseguir porque o tempo da campanha é muito curto. E aí a gente não conseguiu articular e organizar um modelo de debate, vamos dizer assim, contemporâneo, né? Porque com, o- com a política muito Sim. digital, a gente não conseguiu pensar e articular isso esse ano. Mas para governador aí a gente vai conseguir fazer. Então, nos outros anos a gente desenvolvia. Então, a gente tinha parceria com a Metrópole, né, com a Maria do Céu, a gente tinha parceria com a OAB, parceria com a Associação de Jornalistas, né, para poder construir com as universidades. E aí a gente fazia um debate político com os candidatos a prefeito, por exemplo. E aí quais são as, as pautas, né, e o que é que eles defendem dentro do programa de governo que eles pretendem é, aplicar, né, na gestão que eles forem, caso forem eleitos. Então é isso, né? Então a gente faz isso. O último que a gente fez foi para a prefeitura do... E aí a gente até fez um formato digital, prefeitura passada, né? 4 anos atrás. E também para governador passado. A gente conseguiu fazer esse debate. Esse ano a gente não, infelizmente, não conseguiu. Mas assim, o Mas, movimento que vocês fazem, pelo que você falou aí, é gigantesco. Eu sim, volto a falar isso. E isso me traz também algumas curiosidades, porque, por exemplo, eu sei que desafios a gente sempre tem, e em 23 anos de história, misericórdia. É sim, desafio até sim. umas horas. Mas se você pudesse citar, assim, o principal desafio que vocês já encontraram nesse caminho, qual seria? Sim, eu acho que a gente tem um desafio de renovação, né? A juventude, é muito... Eu não sei se é porque a gente não conseguiu acessar ainda, né? Nós somos um grupo, né, de senhores, né, de senhoras. O grupo da gente tem a média de 40, 50 anos de idade, né? Então, isso nos afasta da juventude. Mas eu entendo também que, além disso, a gente tem dificuldade de dialogar, né, com esse público, mas a gente está tentando, entendeu? Então, essa questão da renovação, ela é um calo para a gente, né, de trazer pessoas porque nós somos voluntários, né? Então, muitas vezes não tem a questão da remuneração, e aí as pessoas ficam muito nessa busca, né, de querer trabalhar, de querer dinheiro, enfim. Esse é outro desafio também. A gente, hoje, os recursos são recursos próprios e através de editais que a gente participa. Então, quando tem os edital, a gente submete e a gente executa algum projeto, né? Então, dessa última reunião que a gente teve agora, né, foi através de recurso, né, de projeto. E aí a gente desenvolveu essa formação no interior de lideranças políticas LGBT. Então, e aí nesse processo a gente consegue a renovação, mas também ainda em passos lentos, não muito forte. Entendi. Anderson, eu queria fazer uma espécie de bate-bola agora Ah, ótimo, contigo. Então, vamos lá. eu vou falar algumas, na verdade são algumas perguntinhas, né? E que você responda assim, mais de forma o que vier na sua cabeça, mas é claro, Perfeito. dentro da história aí, né, do movimento Leões do Norte. A gente falou sobre desafio, mas se você pudesse falar sobre uma lição aprendida. Hum, a parceria. Parceria é fundamental para a existência para a continuidade do projeto, para a continuidade das ações. Se a gente não tiver parceiros, amigos, a gente não consegue,
desenvolver As isso. conexões são importantes. Conexões, exatamente. Um sonho. Um sonho é que um dos eventos que a gente vire patrimônio cultural da cidade do Recife. A gente faz o Sarau da Visibilidade LGBT, do Orgulho LGBT, né? Sarau do Orgulho LGBT e Sarau da Visibilidade Lésbica. Aí a gente queria que esse evento fosse patrimônio da cidade, né? Tem 20 anos de evento e a gente apresenta novos cantores, artistas da comunidade LGBT, e aí a gente gostaria que isso virasse patrimônio, né, imaterial, cultural da cidade. Vamos embora, tô na torcida. Uma conquista recente para vocês. Eu acho que essa formação, né, a gente está participando, a gente conseguiu criar a rede LGBT do interior. E aí essa rede, Aqui em Pernambuco aqui em mesmo? Pernambuco, isso, e criando organismos do interior, organizando os organismos do interior. Então a gente conseguiu isso. Eu acho que isso foi muito importante para a gente, né? Eu acho que seria isso, a criação da rede LGBT do interior. Então a gente tem grupos de Passira, Arco Verde, Petrolina, Gravatá, Caruaru, no estado todo. Muito bom, porque assim vocês conseguem cada vez mais ampliar o impacto que vocês causam, né? E Isso, levando para outros territórios também. isso. Porque o impacto, assim que você impacta diretamente em uma pessoa, você está impactando indiretamente todos ao seu redor. Então, quando você Isso. impacta uma pessoa, como você falou de Passira, você já está impactando todo o território, porque ele vai levar esse conhecimento para adiante. Exatamente. Então, isso é incrível. Uma referência para vocês. A Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e a BGLT, né? Essa é uma referência. Outra aqui local que eu gosto muito é a Gestos Soropositividade, né? Que tem um trabalho muito interessante com a população soropositiva, né? E aí a gente é uma Uma grande referência, uma grande referência. E um conselho. Um conselho, né? Pode ser dois? Pode. Pronto. Um é para as LGBTs, né? Para a população aqui em Pernambuco. Eu acho que a gente tem que pensar politicamente a vida da gente, sabe? Porque nós somos seres políticos. Os corpos da gente, eles são políticos. Então a gente não pode deixar isso passar. A gente tem que ser leal a esse corpo político que a gente tem, né? A gente sai na rua e a gente já mostra o que a gente é. As pessoas olham pra gente e já dizem esse viadinho, essa sapatão, essa travesti. Então, como corpo político, a gente tem que pensar politicamente e a gente tem que se engajar politicamente. E aí esse engajamento pode ser na hora do voto, né, escolhendo pessoas que nos representam, né, ou se associando, né, a grupos, a espaços de formação política. Então, essa é a dica. E a outra é para a gente ser feliz e não deixar que a violência atrapalhe a vida da gente, entendeu? Porque a gente já tem muito instrumento que nos garante essa felicidade, essa plenitude, essa cidadania. Então, se a gente perceber que a gente está sofrendo violência em algum espaço, a gente faça denúncia, a gente corra atrás, né, para que isso seja registrado. E o rugido está aí, né? E o rugido está aí, exatamente. O aplicativo Rugido. Para a gente finalizar, a gente pediu, né, que vocês mandassem uma foto que tivesse um significado, né, importante para vocês, e você me enviou essa daqui. Sim. E eu queria que você pudesse falar, que você falasse um pouquinho sobre essa foto, como é que foi esse dia, o que é que significou aí para o movimento da Luz do Norte. Então, a gente fez esse encontro, né, da rede LGBT de Pernambuco. A gente estava na liderança desse processo e na execução do projeto que eu E aí esse foi a foto de finalização, né? Depois da mística, depois de todos os debates, aí a gente conseguiu juntar essa galera aí de todo o interior de Pernambuco para discutir propostas, né, para construir um planejamento para o Estado numa perspectiva de fortalecer a política pública para a população LGBT
garantia de emprego, né? A população, a gente discutiu muito sobre a LGBT idosa, né? Que isso é um tema que é caro e já tem muita gente idosa, porque até a década de 90 não tinha LGBT idoso, porque morria o povo com HIV. Hoje, a gente já tem essa população idosa, né, com os tratamentos, com as tecnologias de saúde. Então, e aí tem uma solitude muito grande dessa população. Muitas vezes são abandonados pela família, não tem ninguém, não tem os amigos. E aí a gente tem trabalhado um pouco também nessa perspectiva de trazer essa LGBT idosa para a cidadania e para a plenitude de vida que eles têm. Muito bom. Incrível o trabalho de vocês. Para a gente finalizar, antes da gente Sim. finalizar, na verdade, eu queria que Obrigado. agora você vendesse o seu peixe de forma prática. Então, Sim, assim, sim. quem quiser apoiar, quem quiser chegar junto, ou quem quiser apenas ser um dos voluntários, porque, como você falou, vocês têm um serviço de advocacy, não é isso? Isso, exatamente. Então, caso a gente tenha aí advogados da área que queiram apoiar, como é que faz para ajudar o movimento Leões do Norte? Perfeito, obrigado, Mary. Então, primeiro vocês entram em contato com a gente através das nossas redes sociais, né? LGBTPE Leões do Norte é o nosso Instagram, né? Ou através do aplicativo Rugido, né? Então Tem lá como entrar em tem contato como também? entrar em contato Muito bom. através do aplicativo, né? Então vai em qualquer rede, né? Qualquer rede não, loja de aplicativo e bota lá Rugido. Tanto para iOS Eles, quanto Android, né? Android, exatamente. E aí você baixa o aplicativo e pode entrar em contato com a gente, né? Ou então através do telefone, né? Meu telefone é o 99820 7349. E aí a gente diz os dias da reunião, a gente faz reunião mensais, então uma vez por mês a gente se encontra. Essas reuniões a gente encaminha o que foi planejado, né? Então tem ação tal, então como foi planejado, como é que tá, e aí a gente organiza, monitora esse processo do planejamento, Cada etapa. cada etapa do planejamento, né? E informes, né? A questão que a gente participa de muitos conselhos, né? O Conselho Estadual LGBT, o Conselho Municipal de Recife LGBT, Conselho de Saúde. Então, o que é que está acontecendo nesse controle social, né? E além do balanço da violência. Então, por favor, quem quiser participar, né, entre em contato com a gente e chega junto para somar nessa ação, nesse projeto que a gente tem aqui em Pernambuco. Pessoal, assim a gente finaliza mais um episódio aqui do podcast Mar Calmo Não Faz Marinheiro. Como o Anderson falou, caso você tenha o interesse, caso você possa, né, ajudar, seja com recurso financeiro, seja com a própria expertise que você tem, né, para ser um dos advogados, para estar apoiando a causa, entre em contato com eles. Nos sigam nas redes sociais também, @oportosocial, e para conhecer mais de nossos projetos é @redemudamundo. E Anderson, muito obrigada, tá, pela participação, por ter vindo aqui, por falar um pouco do movimento Leões do Norte para a gente, e que você continue, né, nesse trabalho que é muito importante e que é a voz de muita gente que não consegue ter voz, né, aqui na região, aqui no Brasil, na verdade. Então, muito obrigada. Obrigado mesmo, eu que agradeço, Vera. Muito obrigado, viu, pela oportunidade de apresentar nosso trabalho. Obrigado mesmo. Agradeço a Rede Mundo, ao Porto Social, a Casa Zero. Obrigado, gente. A gente se vê no próximo episódio.